Glórias a Deus. A partir do versículo 26, Isaías capítulo de número 40, a partir do versículo de número 26. Quantos que encontraram, amém? Está dizendo assim: levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. Há uma pergunta para nós agora: não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder a quem não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, amém? Por favor, tome assento. Quero pedir ao pastor que está lá no som, pode abaixar um pouco o som para o povo, pastor, por favor, amém? E pode deixar só esse retorno aqui para mim, assim está uma maravilha, para não ferir o ouvido dos meus queridos e amados irmãos. Estamos em uma noite maravilhosa que vocês, quem tem vindo aqui na segunda-feira, com certeza tem recebido da parte de Deus e tem dado a Ele louvor, honra e glória, que é uma noite de buscar poder. Eu estava pedindo a Deus uma palavra para ministrar ao seu e ao meu coração, e Deus me fez vir aqui no livro messiânico do profeta Isaías. É um livro maravilhoso, porque o livro do profeta Isaías, a essência dele é para falar sobre a pessoa maravilhosa do Messias, é para falar, e falou sobre a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E o profeta Isaías, ele profetizou em um período em que Israel passava por transições espirituais. Vocês sabem muito bem, nós sabemos muito bem, quando nós estudamos o livro de Juízes, o próprio nome já está falando, é um livro que sai do patriarca chamado Moisés, e ele entra no período chamado período dos juízes. Então esse período dos juízes, ele vem seguido por alguns juízes, e depois ele entra no período chamado período dos reis. Quando entra no período chamado período dos reis, nós vamos compreender que este período é um período de divisão do reino, o reino do norte e o reino do sul. Às vezes o rei do norte, o reino do norte, estava no apogeu da sua vida espiritual, às vezes vinha outro e fazia com que o reino caía em declínio e desagradava ao Senhor. Aí também vinham vários profetas durante as décadas, surgindo e profetizando. Agora imagina, queridos, quando nós estamos bem espiritualmente, tudo vai bem o trabalho, vai bem a família, vai bem os filhos. Mas quando tudo está mal na nossa vida, há uma grande consequência de afetar a nossa família, de afetar o trabalho e de afetar até mesmo a sociedade. Com certeza, guarde isso no seu coração. Você pode ter já escutado de outras pessoas que ministrou. Famílias sadias, famílias estruturadas são pessoas que vão impactar a sociedade para que a sociedade seja uma sociedade sã, uma sociedade curada, uma sociedade abençoada. Israel passou por inúmeras fases, mas agora veio o profeta Isaías aqui dizer uma palavra de consolo àqueles que estavam cansados. Ele começa a mostrar, falando sobre consolai, povo meu, versículo 1, diz o Senhor Deus: falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada. E aí, quando você vem passando nos demais versículos,
você vai ver o profeta sendo usado para falar da grandeza, da soberania, da magnitude de Deus. Eu amo o capítulo 40, porque ele começa falando do pecado de Israel, mas depois mostra para Israel o Deus que Israel serve, a grandeza deste Deus, que não era para aqueles que são fiéis ficar olhando só para os infiéis, mas era para os fiéis olhar para um Deus que cuida de uma maneira geral, tanto dos fiéis como dos infiéis. Os fiéis ele preserva e os infiéis ele cobra, ele disciplina, mas depois ele faz com que aqueles que são infiéis caem na sua consciência e entendam que eles precisam voltar para Deus, porque Deus, da mesma maneira que é um Deus de justiça, Ele é um Deus de misericórdia. Exaltado seja o nome do Senhor. E dentro desta misericórdia, Deus ele demonstra os seus atributos, ele demonstra a sua grandeza. Se você começar a olhar para o texto aqui, meus queridos, versículo 9 diz assim: tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: aqui está o vosso Deus. E aí ele começa a profetizar. Você ler alguns versículos para nós entrarmos propriamente no nosso sermão, para vocês poderem entender. Versículo 10 diz assim: o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Mas aqui embaixo ele diz assim no versículo 15, ele faz várias perguntas do 11 até o 14, e no 15 ele diz assim: certamente as nações, olha que lindo este texto, são consideradas por ele como a gota em um balde, oh coisa linda, e como pó miúdo das balanças, ele pesa as ilhas como se fosse fino pó. Mais adiante está dizendo: o pobre demais, versículo 20, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. E aí diz mais: ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Da mesma maneira que começa a dizer a grandeza de Deus, já entra sobre a vida, mostrando a vida daqueles que trocam este Deus que é Espírito, que é poderoso, por uma imagem de escultura. Ele começa a dizer, as pessoas começam a fazer de metais, fazer de madeira, mas estas imagens não representam nada diante da grandeza desse Deus. Olha o versículo 22, ele está sentado sobre o círculo da terra. Olha que coisa tremenda, mostrando a ciência, que a ciência passou séculos para poder descobrir isso, mas a Bíblia já está mostrando que a terra ela é redonda, e diz mais, cujos moradores são para ele como o quê? Como gafanhotos. E aí vai falando mais da grandeza de Deus, mas quando chega aqui embaixo, há uma pergunta, versículo 26, levantai ao alto os vossos olhos, e aí pergunta, quem criou todas estas coisas? Quem criou as estrelas? Quem criou os mares? Quem criou a terra? Quem criou as galáxias? Quem criou a constelação? Quem criou o sol? Quem criou o homem? Quem criou todas as coisas? Começa a mostrar e a dizer, versículo 27, agora ele entra propriamente para chamar a atenção aos descendentes de Jacó, a chamar a atenção a Israel, que era Jacó, e ele disse, porque dizes, ó Jacó, e reclamas, ó povo de Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. Então o povo de Israel sempre perguntava, mas perguntava por quê, amados? Porque eles estavam andando erroneamente, porque eles haviam abandonado a Deus, e da maneira que eles abandonaram a Deus, Deus retirou a mão e não abençoava este povo. E aí vem mais o profeta, e então pergunta para eles, versículo 28, não sabes, não ouvistes? O Senhor, Ele é o eterno Deus. Ou seja, o profeta está dizendo aqui, olha, vocês estão dentro do cronos, vocês estão dentro do tempo, vocês estão dentro dos dias, dos meses, dos anos, mas Deus não, Deus está na eternidade. Deus está na sua eternidade. Para Deus não tem dias, para Deus não tem anos, para Deus não tem séculos, para Deus não existe tempo de homem nem relógio. Deus está na sua eternidade. E segundo o texto, segundo o escrito de Isaías, Deus está controlando todas as coisas, e a igreja que quer adorá-lo, diga amém, diga glória a Deus nesta noite.
E aí vem mais ele dizendo assim: ele não se cansa, o Criador dos fins da terra não se cansa e ele não se fatiga, não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Mas aí ele vem falando segundo a pergunta de Israel, que foi a pergunta da onde, amados? A pergunta aqui do versículo 27, que eles estão dizendo: olha, a minha causa passa desapercebida diante de Deus. Aonde está Deus diante da minha causa? Parece que Deus me abandonou. E ele começa a dizer agora, o profeta, através do Espírito Santo, está dizendo: dá força ao cansado, multiplica o poder a quem não tem nenhum vigor. Ou seja, ele está dizendo: olha, vocês estão perguntando onde está Deus, vocês pensam que Deus não está presente, que Deus não está agindo, mas eu quero dizer a vocês: é Ele que dá força para vocês permanecerem, é Ele que dá vigor para vocês permanecerem. Agora ele entra para uma classe aqui no versículo de número, queridos, versículo de número 30, que diz assim: até os jovens se cansam e se fatigam. Por que os jovens se cansam e se fatigam? Porque o jovem não vai continuar jovem a vida toda. Quem tem 20 anos, quem tem 15, quem tem 18, uma hora ele vai passar dessa idade. O jovem na sua tenra idade, você sabe muito bem que o escritor da epístola de João, que é o próprio apóstolo João, ele diz lá no capítulo de número 2, quando ele fala aos jovens: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, certo? Os jovens são fortes, já venceste o maligno, o Senhor deixou a sua palavra em vós, com a palavra vocês vencem o maligno. Mas os jovens, eles não vão ficar jovens para sempre, eles não vão ficar nesta vida com um corpo, não é um corpo humano, um corpo tendencioso ao pecado, da mesma maneira quando eles estão na sua juventude, na sua tenra idade e força. Não, eles vão prosseguir, e neste prosseguimento, neste avanço da idade, uma hora vai chegar que o corpo não vai corresponder. A pergunta que eu faço a vocês, todos que estão aqui: quando você tinha 20 anos e hoje talvez você tem 30, 40, 50, seu corpo é o mesmo? Meu corpo não é o mesmo quando eu tinha 20 anos, de idade. O meu corpo já está passando os anos e ele está cansando, e é esta a tendência de nós não termos mais aquela vitalidade. Mas aqui o texto está dizendo que até os jovens se cansam e os jovens se fatigam. Por que eles se cansam e fatigam? Porque eles vão avançando na idade, o corpo não vai correspondendo mais àquela força. E o versículo 31 é um versículo lindo, que diz assim: mas quem? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias. E aqui diz: correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O escritor ao livro de Isaías, ao livro profético que é o profeta Isaías, ele tem uma visão, ele tem a revelação que o próprio Deus se coloca como águia. Como que é isso, pastor? Eu vou com você para a Bíblia e vou te provar isso. Que lá em Êxodo 19, 3 ao 5 está dizendo: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Deus está dizendo: olha, da mesma maneira que a águia vai no ninho e pega os tenros pintainhos, as tenras águiazinhas, e coloca nas suas costas e as leva para treinar, eu sou a águia, e eu faço com vocês desta mesma maneira. Vocês são os meus filhotes e eu vos treino, assim como os egípcios se levantam contra vocês. Sou eu que vos tenho, sou eu que vos treino, sou eu que vos dou livramento. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Versículo 5 diz assim: agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, aleluia. O próprio Deus se coloca no simbolismo de águia,
E ele fala que o seu povo são os seus filhotes de águia. Deuteronômio 32:11 está dizendo assim: como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Está falando de Jacó e da sua descendência. Da mesma maneira que Deus não deixa o seu povo na mais tenra idade parado, mas está movendo eles, mas está cuidando deles, e se coloca como águia. Nesta noite nós viemos aqui porque Deus quer mover o nosso coração, Deus quer nos tirar da paradeira, Deus quer mover, e Ele quer nos fazer a entender que nós somos águias do seu ninho. Quantos que entendem isso? Diga glória a Deus e diga aleluia. Como Deus nos compara águias. Deus nos compara a águias, e a águia, você vai perceber uma coisa peculiar, pelo menos duas que eu vou citar aqui. A águia se comporta da seguinte maneira, queridos, que a águia, ela é a ave que voa num lugar mais alto. Não existe nenhum outro pássaro que pode voar nos lugares mais altos. Ela passa as tempestades, ela passa as nuvens mais altas, e ela solitária voa nos lugares mais altos. Nenhum outro pássaro, pode estudar, você vai ver que não vai chegar aonde a ave chamada águia chega. Segunda coisa interessante, comparativa, e para nós podermos entender do comportamento da águia, que a águia, ela tem uma visão ampliada, ela enxerga longe as suas presas, ela enxerga longe as coisas que ela quer buscar com foco dos seus olhos. E quando nós entendemos tudo isso, é maravilhoso, porque a águia, ela tem uma vida longa, comparada à vida do ser humano, que em média hoje vive de 70 a 80 anos. A águia também tem essa longevidade, ela vive dos 70 aos 80 anos, mas queridos, nunca a águia, quando ela chega na metade da sua vida, que é aos 40 anos, ela tem a mesma força quando ela tinha 10, quando ela tinha 15, quando ela tinha 20. Mas aí nós precisamos de entender que quando você olha o comportamento da águia, que chega na sua meia idade, ela já se encontra cansada. Assim também a comparação, a vida nossa, do povo de Deus, como as águias do Senhor. Quando nós estamos amadurecendo, chegando a determinada altura da nossa vida espiritual, nós precisamos fazer como a águia. Nós precisamos parar, nós precisamos refletir, nós precisamos entender que é tempo de buscar transformação, que é tempo de buscar renovação, que é tempo de buscar algo novo para nós. Existem cristãos, águiazinhas, escuta bem, que quando ele chega nessa idade, que já está cansado, que já envelheceu a sua vida espiritual, ele desiste. Esta não é a postura de Deus para nós como águias. Esta não é a postura de Deus para nós líderes. Esta não é a postura de Deus para vocês, irmãs. Esta não é a postura de Deus para vocês, irmãos, para os jovens. Porque há uma grande tendência de desistir, há uma grande tendência de parar e morrer no meio da trajetória de vida. Mas Deus nesta noite está mostrando para nós que existe uma maneira de nós chegarmos até o final brilhantes e ainda usufruirmos da segunda metade da nossa vida. Como fazer isso? É segundo o que a Bíblia está nos mostrando no versículo de número 31. O que aqui está dizendo? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vão subir com asas como de águias, vão correr e eles não vão se cansar, vão caminhar e não vão estar enfadigados. Agora, a primeira coisa que a águia aos 40 anos busca é a chamada renovação do bico. Estudando a história das águias, você vai perceber que a águia, ela nunca vai estar no lugar onde os predadores vão comer os seus filhotes.
ela vai subir aos montes mais altos, vai escolher os lugares de pedras onde são pontiagudas, e ali elas vão fazer os seus ninhos. Quando ela sobe, quando ela tem o seu voo alto, agora ela já está na meia idade, precisando de renovação, e ela então busca um lugar como esse, ela busca as fendas da rocha, ela busca os lugares onde nenhum tipo de predador vai entrar para tentar prejudicá-la, ou comê-la, ou matá-la. Por quê? Porque ela precisa de ter o seu tempo sozinha. E o que ela vai buscar agora nesse tempo? Ela vai buscar agora a renovação do seu bico. Seu bico, ele cresceu durante os 40 anos, ele tornou-se curvo, ele deu uma curva para baixo, a águia não pode mais comer, não pode mais atacar a sua presa, ela não pode fazer mais nada com seu bico. E agora há uma questão muito dolorosa para ela. Ela decide: ou vou morrer com este bico, ou vou morrer com as minhas garras grandes que estão também contorcidas, vou morrer com as minhas penas que já estão velhas, vou morrer com o meu corpo que está cansado, ou vou buscar renovação. Por isso que Deus é tão maravilhoso, que quando você olha não só para a Bíblia, mas você olha para os países, para os times de futebol, times de uma maneira geral, que você olha para as bandeiras, você olha para os logos, você vai ver que sempre alguém vai lembrar da águia. Por quê? Porque a águia, ela é poderosa, ela é forte, a águia, ela é destemida, a águia, ela mostra a sua realeza, ela tem um símbolo poderosíssimo, ela tem um símbolo pelo qual as pessoas pegam para mostrar o seu poder. Se você olhar no símbolo de Adolf Hitler e do seu reinado e de todo o seu poderio, você vai ver que ele tinha a águia como símbolo do seu império. Se você olhar para a América, qual é um dos símbolos da América, além das estrelas e da bandeira? A águia é o símbolo da força do estado ou dos estados americanos. Muitas outras nações, times também pegam. Por quê? Porque a águia tem a sua força. Esta águia agora dentro daquele lugar, queridos, ela então começa o processo de bater o bico na rocha. Agora imagina vocês comigo, de bater o bico na rocha, o que vai acontecer? Vai começar a sangrar ao redor. Ela passa, escuta bem, 5 meses retirada para se renovar. 5 meses, 150 dias, ela passa retirada para poder se renovar. Ela vai batendo o bico, vai causando dor, mas ela tem a determinação: eu preciso perder este bico, porque quando perder este bico vai nascer um novo bico. Quando nós olhamos para a questão do bico relacionado ao cristão, relacionado ao servo e serva do Senhor, nós vamos perceber uma coisa, queridos, que a boca nossa é boca de bênção, que a boca nossa é boca profética, que da nossa boca tem que sair algo que edifica, da nossa boca tem que sair algo que glorifica Ele, da nossa boca tem que sair algo que vai fazer com que as pessoas sintam tocadas, porque nós somos um canal que flui a Deus. Mas infelizmente, quando muitos cristãos chegam a este tempo de 40 anos, que a boca está envelhecida e não está passando por um processo de santificação, de renovação, ele deixa o inimigo usar a sua boca, ele deixa o seu bico ser usado pelo inimigo, e aí a boca é usada para quê? Para amaldiçoar. Deus não chamou ninguém para amaldiçoar, Deus chamou a nossa vida para nós sermos águias, e o nosso bico, a nossa boca, ser boca de bênção, ser boca para abençoar, ser boca para glorificar, ser boca para pregar o evangelho, ser boca para poder enaltecer aquele que é digno de louvor, de honra e glória, Jesus Cristo de Nazaré. A Ele, a nossa boca tem que render louvores só para Ele, aleluia. E quando é para Ele, quando é em direção às pessoas, é para abençoar. Quem está aqui para abençoar? Quem está aqui para ser boca profética, ser boca de bênção? Então Deus está dizendo nesta noite: se você está precisando renovar o seu bico, a sua boca, esta é a noite de você deixar como coisa linda, como o capítulo 6 de Isaías nos mostra, que Isaías falou: eu tenho lábios impuros, habito no povo, no meio de um povo também de lábios impuros, mas os meus olhos viram ao Senhor. E por causa da intenção do coração do profeta, veio o anjo e pegou com a tenaz uma brasa e tocou na boca de Isaías, e aí preparou a boca de Isaías
para ser boca profética. Quem quer ser boca profética nesta noite? O anjo vai pegar na brasa e vai tocar na sua boca, e vai tocar na sua boca, porque ele quer usar a tua boca para dar glória a Deus e para abençoar pessoas. A águia perdeu o bico e começou a nascer um novo bico. Segundo processo de renovação na vida da águia, é quando a águia precisa de renovar as suas unhas. As unhas já estão grandes, as unhas estão contorcidas, e agora como vai pegar a presa? Como ela vai estar no ninho confortável? Como ela vai cuidar das suas pequenas crias? Não tem como. Ela precisa agora, olha que coisa dolorosa, pegar o seu bico novo e começar a arrancar uma por uma com o seu bico. Ela arranca unha após unha. E você sabe, quem de vocês aqui já perdeu a unha jogando futebol, né? Dando aquele kick naqueles paralelepípedos lá do Brasil, chutar, né, a pedra, chutar alguma coisa, e sabe como é dolorido. Vocês, irmãs, e quem faz as unhas do pé ou da mão, sabe como é dolorido quando você corta, ou quando, né, precisa arrancar uma unha, como é dolorido. Mas ela vai arrancando uma após a outra, porque ela sabe que depois que nascer as novas unhas, ela vai estar com as suas garras totalmente preparadas, afiadas e da maneira e do tamanho certo, para poder continuar a agarrar as suas presas e a locomover os seus pés. Assim também, queridos, quando nós trazemos para nossa colocação, somos águias do Senhor, Ele é a águia mestra na nossa vida, nós vamos perceber, queridos, que os nossos pés, que os nossos membros, a nossa mão é mão para poder tocar e abençoar. Os nossos pés são pés que caminham para o nosso sucesso, caminham para a casa de Deus, caminham, porque é uma formosura nos teus pés, quando você caminha para pregar o Evangelho. Não é isso que lá em Romanos está dizendo? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam, que andam anunciando coisas maravilhosas. Nesta noite Deus vai tocar em pés aqui, nesta noite Deus vai tocar em mãos aqui. Sabe por quê? Porque o teu pé não é para te levar à casa da impiedade, teu pé não é para te levar para onde você vai pecar, a tua mão não é para tocar em alguma coisa errada, assinar coisa errada, roubar de pessoas, mas os teus membros são membros santificados para glorificar o Senhor. Os teus pés vão dar prazer para você e para Deus, aleluia. As tuas mãos serão mãos que vão tocar em enfermos e eles vão ser curados. As tuas mãos serão mãos para levantar, para adorar o nome do Senhor. Tudo em nós precisa ser renovado, sabe para quê? Para glorificar aquele que é digno de louvor, de honra e de glória. Quem quer levantar a mão para glorificá-lo? Quem quer levantar a mão para glorificá-lo? Quem quer levantar a mão para dizer: Jesus, o Senhor está acima de mim, está acima das minhas mãos, está acima da minha cabeça. Senhor, eu levanto as minhas mãos para dizer: eu estou rendido a Ti, aleluia, eu estou rendido a Ti. Quem está rendido a Jesus aqui nesta noite? Quem está rendido ao Senhor nesta noite? Não cesse de levantar as mãos, não cesse de tocar em alguém, não cesse de abençoar, não cesse de ser justo, não cesse de assinar coisas certas, não cesse de andar por caminhos que dá glória ao nome do Senhor. Aleluia. A águia, por favor, pode assentar. A águia, queridos, passou pelo processo de arrancar as suas garras, e quando arrancou, as garras estão novas. Mas agora o terceiro processo é o processo das penas. O pé das penas que estão dentro da carne estão passando por um processo de envelhecimento, um processo de acúmulo de poeira, um processo de, até mesmo posso dizer, de putrefação das suas bases. E a águia tem que decidir: com estas penas eu não posso chegar até o final da minha vida, porque essas penas não me darão estabilidade para voar, não me darão estabilidade, não me darão aquecimento no corpo. Ela então pega, escuta bem, tanto as suas garras como o seu bico, e começa a arrancar uma após a outra. Ela fica carequinha, ela fica totalmente sem pena.
ela fica sem nenhuma pena, e depois que ela passa por aquele processo, ela aguarda, a plumagem vem. Mas escuta bem, o último processo é chamado o processo de renovação do corpo. O corpo, ele é importante, por quê? Porque o corpo, aonde está correndo sangue nas veias, é importante o bico, é importante as penas, é importante as garras, mas é importante também o corpo. Quando ela já está toda plumada, ela já está toda preparada nas garras, com um bico novo, ela decide: agora é tudo ou nada. O que ela faz? Num dia de sol radiante, ela sai do seu ninho, ela sai do lugar de hibernação, do lugar de renovação, do lugar de transformação, e ela dá o seu primeiro voo. Ela bate as suas asas e ela sobe bem alto, irmãos. Ela passa as nuvens, vai aonde está o sol mais quente, acima das nuvens. E quando, com aquela visão que vocês já ouviram que eu falei com vocês, aquela visão maravilhosa, por isso que as pessoas falam a visão de águia. Por quê? Porque a águia tem uma visão tremenda de quase o total, que ela vê tanto na frente como atrás. Ela olha, porque ela já conhece todo o território, e aquele território tem um lago, aonde a água é límpida, aonde ela sabe que já tem profundidade, e ela decide: eu vou dar um mergulho nesta água, porque quando o meu corpo, que está aquecido pelo sol, escuta isso, é a questão do instinto da águia, aquecido com o sol, e em contato com a água fria, há um choque, e naquele choque o corpo, ele renova, e ele fica novo da mesma maneira quando ela torna-se na sua idade para ser individual, uma águia adulta. Olha que coisa tremenda, ela vem do alto e dá um voo rasante, ela se joga dentro da água, e quando ela sai dali, queridos, e dá o voo, o corpo da águia é um novo corpo, a vida da águia é uma nova vida. Tem pessoas que não entendem. O versículo de número 28 do texto de Isaías 40 fala assim: não sabes, não ouvistes, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Romanos 6, versículo 6 está dizendo assim: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Quem é águia não só preocupa em santificar a mão, não só preocupa em santificar a boca, não só preocupa em santificar os pés, não só preocupa em santificar estas partes, mas ele sabe que o todo, que o corpo precisa passar por um processo de transformação, precisa de passar por um processo de renovação. Deus não quer só santificar o seu interior, querido, mas Ele quer que você seja santificado, corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Nós temos que ser santificados, renovados, transformados plenamente o nosso ser. Para quê? Para que nós possamos viver até aquele grande dia, glorificando ao Senhor, porque em breve Ele vai buscar as suas águias, aleluia, e quando Ele vier buscar, subiremos com Ele, subiremos com Ele, subiremos com Ele, e estaremos para sempre com Ele, aonde Ele fez para nós estarmos. Se é para Ele, pode adorá-lo, pode glorificá-lo e pode aplaudi-lo. Escuta Isaías 53:5, eu termino aqui. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus quer te santificar todo, Jesus quer te renovar todo, Jesus quer te curar todo, Jesus quer fazer a obra por completo na sua vida. Sabe por quê? Porque a tua vida, ela não para aos 40 anos,
A tua vida não para no meio da trajetória. A tua vida não pode ser interrompida no meio da sua vida espiritual. Você tem que passar por essa renovação, porque a tua caminhada é até aquele grande dia, até o último dia. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Quem precisa do Espírito Santo aqui nesta noite, quem precisa passar por uma renovação, sai depressa do seu lugar e vem aqui na frente. Sai depressa do seu lugar e vem aqui na frente. Fala: Senhor, mergulhe a minha mão no teu rio, mergulhe o meu corpo no teu rio, mergulhe a minha boca no teu rio, mergulhe a minha alma no teu rio, mergulhe todo o meu ser no teu rio, porque eu sou águia, porque eu sou águia. Eu preciso de renovação, Senhor. Deus, eu preciso de te sentir. Como é ruim, queridos, vir para o culto, todo mundo está sentindo, você não está sentindo. Sabe o que precisa acontecer? É porque você chegou num período, numa fase da tua vida, que você precisa de uma renovação. Você talvez não está compreendendo, não está sentindo que precisa, mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui nesta plena segunda-feira para dizer: você é águia, Deus te fez águia, Deus te quer como águia, e quem é águia precisa estar passando pelo processo de renovação, de mergulho no rio, porque quando você mergulhar, depois de ser esquentado pelo sol da justiça e mergulhar nas águas dos rios de Deus, você vai sair novo, vai sair nova criatura, e nunca mais você voltará a estar insensível. Você vai sentir a presença de Deus só de escutar um louvor ungido no teu carro. Você vai sentir a palavra de Deus logo ao começar o culto. Sabe por quê? Porque você está vivendo em plena renovação, em plena transformação, em pleno contato com o Espírito Santo. Levanta a tua mão agora. Quero orar por vocês, quero ministrar que em plena segunda-feira Deus vai começar a tocar em vocês, Deus vai começar a mudar, Deus vai levar vocês nas fendas, e lá nas fendas Deus vai começar um processo de transformação. Vai tirar o bico que está velho, vai tirar a pena que está velha, vai tirar as garras que estão velhas, vai dar um banho nesse corpo seu, nesta alma tua, neste ser teu, aleluia. E toda vez eu quero profetizar, toda vez, escuta isso, toda vez que você escutar a palavra, toda vez que você escutar a palavra cantada ou a palavra pregada, vai ser como um rio banhando você, vai ser como um rio dentro de você, porque a Bíblia diz, aleluia, que quando Jesus entra na nossa vida, como ele falou com a mulher, aleluia, samaritana, na boca do poço de Jacó, ele diz assim: se você tomar dessa água aqui, você vai ter sede de novo, mas a água que eu me der, que sou eu, se você tomar dentro de você, vai ser como uma fonte para jorrar para a vida eterna, uma fonte inesgotável, uma fonte que não acaba, uma fonte de alegria, uma fonte de transformação. Hoje Deus vai transformar áreas da sua vida que você precisa, só você e Deus. Talvez o pastor Saulo não sabe, pastor Júnior não sabe, o teu marido não sabe, a tua esposa não sabe, os teus filhos não sabem, aleluia, mas Deus que te fez, que é o teu Senhor, que é o teu Pai, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe, e por Ele saber, como diz o salmista: Senhor, Tu és que me sonda, Tu és que me conhece, Tu me conhece o meu deitar, Tu conhece o meu levantar, de longe já compreende todos os meus pensamentos, antes de sair alguma palavra da minha boca, Senhor, Tu já conhece todas elas. E lá no final ele diz assim: Senhor, depois de tudo, de me sondar, de saber que na profundeza lá o Senhor está, nas alturas o Senhor está, de sondar por dentro e por fora, Senhor, ainda eu te peço, Senhor, vê lá no profundo. Eu não estou vendo, Senhor, mas vê lá no profundo, porque o Senhor é que me fez, o meu DNA é o DNA do Senhor. Senhor, olha lá no profundo, vê se ainda há alguma coisa má em mim, e guia-me nos teus caminhos justos e nos teus caminhos eternos. Só Deus conhece o teu ser, meu irmão, e nesta noite Deus está dizendo: é tempo de renovação, é tempo de transformação. Quem vai fazer esta obra, pastor, é o Espírito Santo de Deus. Quando Ele derrama poder na tua vida, quando Ele te sapeca com glória, quando Ele vem como fogo para purificar, quando Ele vem como água para lavar, quando Ele vem como vento para tirar a poeira, quando Ele vem com terremoto para balançar as tuas estruturas, quando Ele vem como se fosse um
maremoto para cobrir as coisas erradas, para lavar e lamber as coisas erradas. Quando ele vem como um sol forte para poder iluminar o que está errado, mostrar e ser tirado o errado. Nesta noite é noite do Espírito Santo tocar. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Comece agora a falar com ele. Fala: Senhor, eu sou águia, eu preciso da renovação que comece hoje. Este processo de 5 meses na tua vida, esse processo de mudança, esse processo do arrancar das penas, esse processo do trabalhar do bico, esse processo do trabalhar dos membros da garra, esse processo de transformação do corpo, da alma, do espírito, que comece hoje. Nós queremos declarar que vai vir o Espírito Santo tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, e vai chegar até os confins da terra. Boston é confins da terra, Boston é lugar que o Espírito Santo está dizendo: eu vou renovar, eu vou transformar, eu vou fazer nesta casa uma obra gloriosa. Assopra vento, assopra vento, trabalha nas estruturas desta noite, trabalha nessa casa. Esta casa é tua, nós deixamos ela para o Senhor. Trabalha, toca em áreas da vida da tua serva. Que só o Senhor sabe a área que precisa. Toca na área do teu filho, que só o Senhor sabe que ele precisa. Toca nesta noite de busca de poder. Receba o poder que vem do alto. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse: recebereis poder. Ficar em Jerusalém, recebereis poder do alto, que há de descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês vão ser testemunhas, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Ele está em vocês e ele vai se manifestar dentro de vocês. Receba nesta noite. Sopra aqui agora. Tem áreas da vida que vai tirar. Sopra. Fecha os teus olhos, não olha para o que Deus está fazendo. Assopra agora, Espírito Santo. Assopra coisas ocultas aqui dentro que precisam ser libertas. Assopra agora, que precisa ser quebrado maldições. Assopra agora, Espírito Santo. Espírito Santo, tu conhece por dentro, tu conhece por fora. Espírito Santo, só tu pode transformar. Espírito Santo, só tu pode mudar. Eu quero declarar aqui, Espírito Santo, que esta área que está sendo dado brecha, Espírito Santo, fecha essa área agora, Espírito Santo. Fecha essa área agora, Espírito Santo. Trabalha. A palavra não vai ser em vão desta noite. Esta noite vai ser uma renovação do bico. Essa noite vai ser a renovação do corpo. Renova o corpo agora. Tira todas as penas que estão velhas, todas as penas que estão encaruchadas. Tira agora. Tira agora, Espírito Santo. Começa a lavagem. Toca com óleo agora. Sai no nome de Jesus. Sai todo mal no nome de Jesus. Sai todo mal agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.